Bom dia, graça e paz, irmãos. Coube a Deus, permitiu a Deus que nós estivéssemos aqui nesta manhã para compartilharmos de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Na verdade, é uma sequência, né? Do corpo de Cristo. Agora nós vamos falar da parte 2. Semana que vem talvez tenha a parte 3, né? E assim por diante. Amados, vamos fazer aqui uma oração inicial para que o Espírito Santo nos governe, tanto aos ouvintes quanto a mim aqui. Amém? Oremos todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui perante a Tua majestade, o Teu poder, clamando pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, todos que aqui estão presencialmente, mas também aqueles que estão nos assistindo online pela internet, Senhor. E que o Senhor venha ter misericórdia de nós, nos purifique, nos perdoe nesse momento, nos limpe com o Teu poder. E, ó Deus, clamamos aqui, Senhor, que o Senhor venha ser o instrutor, Pai, o Espírito Santo, o Mestre, o Senhor aqui nessa noite, para a minha vida, para a vida dos irmãos que aqui estão e para os nossos ouvintes. Que o Senhor venha capacitar, falar os corações, porque, Pai, eu não sei o que cada um precisa, não sei o que cada um necessita nesse momento, mas o Senhor está sabendo, meu Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, Senhor, faça a sua vontade, o Teu querer, e nos instrua e nos dê uma manhã abençoada aqui na Tua presença, falando da Tua palavra. Essa é a oração que eu te faço, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. E nós devemos dizer amém, amém e amém. Amados, vamos iniciar nossa lição falando um pouquinho da lição anterior, Corpo de Cristo, parte 1, que nós falamos na aula passada, domingo passado. Bom, resumidamente, a parte 1 a gente se baseou em Romanos, capítulo de número 12, onde que, resumidamente, né, nós falamos sobre que o corpo de Cristo deve ter uma atitude, as seguintes atitudes, né, e características. Amar as pessoas sinceramente, honrar uns aos outros, Romanos 12:10, ser perseverante na oração, Romanos 12:12, chorar com os que choram, Romanos 12:15, não retribuir o mal com o mal, detestar o mal, Romanos 12:9, servir ao Senhor com zelo, Romanos 12:11, praticar a hospitalidade, Romanos 12:13, viver em harmonia uns com os outros, Romanos 12:17, vencer o mal com o bem, Romanos 12:21, apegar-se ao bem, Romanos 12:9, alegrar-se na esperança, Romanos 12:12, abençoar os que perseguem você, Romanos 12:14, não ser orgulhoso ou presunçoso, Romanos 12:16, não buscar a vingança, Romanos 12:19, acudir os crentes em suas necessidades, Romanos 12:13, devotar-se uns aos outros, Romanos 12:10, alegrar-se com os que se alegram, Romanos 12:15, e falamos isso na aula passada. Na aula de hoje, amados, qual que vai ser a nossa introdução? O que nós vamos falar, né? Nós vamos falar que para fazer tudo isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para fazer tudo isso, para ter esse comportamento como Igreja de Cristo, nós precisamos ter a ajuda daquele que pode todas as coisas, do Espírito Santo. Então nós vamos dar alguns exemplos aqui da ação do Espírito Santo no Novo Testamento, no Velho Testamento, e nós vamos depois, no final da lição, falar de que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 12, da constituição da igreja e as características que a compõem, fechando a aula de hoje. Amém? É meio que comprida, apesar de nós termos dividido em duas a aula lá do livro, né?
dando uma resumida ainda. Nós ainda estamos... A aula é bem comprida aqui. Vamos lá. Então, iniciaremos. O Espírito Santo é que equipa cada membro para funcionar no corpo. O Espírito Santo é o dom, como está escrito. É um dom, como está escrito em Atos 2:38. A primeira parte de 1 Coríntios, né, capítulo de número 12, dos versos 1 ao 12, o apóstolo Paulo trata que o Espírito Santo fala como aquele que capacita os membros da igreja. Então, quem capacita os membros da igreja, nesse primeiro trecho de 1 Coríntios do 12, do 1 ao 11, é o Espírito Santo. Sendo que no versículo 7, especificamente, diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, qual que é o objetivo da ação do Espírito Santo em nós, na igreja? Né? Qual que é o objetivo? Né? O objetivo é que nós tenhamos um proveito comum conforme aquilo que Deus quer de nós. Amém? Então, o Espírito Santo é um dom. Atos 2:38, aqui, eu vou ler para os irmãos aqui, diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo pela remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro trata aqui como o Espírito Santo sendo um dom, algo que sobrenatural, espiritualmente falando, que nós recebemos gratuitamente de Deus, conforme lhe apraz, conforme Deus quer, ok? Então, todos os membros da igreja, o corpo de Cristo, que somos nós aqui reunidos, nós somos galardoados, presenteados com a presença do Espírito Santo. Todas as experiências que uma pessoa tenha com o Espírito Santo é para o bem do corpo todo e não para o seu bem em particular. Então, cabe aqui a gente ressaltar aqui um comentário a respeito disso, né? Todas as experiências que nós devemos ter aqui com o Espírito Santo de Deus e com a igreja reunida deve ser compartilhada. A gente não deve ter isso para nós mesmos, guardar isso conosco. Nós devemos compartilhar aquilo que o Espírito Santo nos dá, né, como membros. E nós temos que ver isso como um crescimento. Se é o meu crescimento, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, eu estou crescendo espiritualmente, na verdade eu tenho que não olhar para o eu. Eu estou crescendo. O irmão Paulo está crescendo aqui. O irmão Claudinei está crescendo. O irmão Leonardo está crescendo. O irmão Edmilson está crescendo. Não. Nós temos que entender que isso daí é para o bem do corpo. E não para o nosso próprio ego, mas para o bem do corpo de Cristo, espiritualmente falando. É para o bem do corpo, né? Ou seja, é para nós compartilharmos aquilo que o Espírito nos dá. Compartilharmos, para que o corpo vai crescendo cada vez mais espiritualmente. E não com uma atitude de, para o meu próprio eu. Aí eu estou crescendo, glória a Deus, o eu é um problema. O eu é um problema. O eu é um problema no corpo de Cristo. Né? O eu é um problema no corpo de Cristo. O Espírito Santo é a solução para o corpo de Cristo. É por isso que precisamos uns dos outros, amados. Nós precisamos uns dos outros. Aqui cabe uma reflexão. Você age assim? Você entende que você precisa um dos outros dentro do corpo de Cristo? Uma reflexão para nós aqui. Respondemos para nós mesmos. Nós precisamos realmente, nós agimos como se a gente precisa um do outro mesmo? Sem distinção? Porque nós vamos falar ainda aqui, já para o final da lição, quando a gente entra
capítulo de número 12 de 1 Coríntios, do 11 em diante, quando o apóstolo Paulo fala da disposição dos membros, né, da questão da relação, né, do corpo com o corpo de Cristo. Então ele fala dessa necessidade e diz lá que mais honroso são os menores desse corpo. Justamente para que os maiores, entre parênteses, dizendo aqui, espiritualmente falando, não tem ninguém maior, não despreze aqueles que são menores. E olhando para aqueles que são menores nos membros do corpo de Cristo, a gente vem a ter o corpo unido, formado espiritualmente. Depois a gente vai comentar mais no final, voltar a esse tópico. Mas a pergunta é essa: nós, como corpo de Cristo, o que você acha? O que cada um de nós acha? Nós agimos que a gente precisa, Edmilson, um dos outros mesmo? Como que é a nossa ação? Espiritualmente falando, não estamos falando aí de vida material, dos trabalhos, do suor da vida, que é um dever nosso, né? Como a própria Bíblia diz. Mas estou falando espiritualmente falando. Há uma necessidade de dependermos. Nós dependemos espiritualmente um dos outros aqui dentro. Ou cada um está carregando o seu fardo, sem compartilhar as necessidades, também sem procurar saber as necessidades do próximo. Vale um revés. E amados, aqui diz o texto: sem um corpo saudável que funcione bem, a igreja perderá muito das boas coisas que Deus provê para ela. Então o corpo tem que estar espiritualmente saudável. Que essas orientações que a gente falou na aula passada, de Romanos 12, mais essa que nós vamos falar aqui hoje de Romanos 12, capítulo 1 Coríntios 12, a gente tem que estar, isso tem que estar, vai ter desvios de, lógico, né? A gente comentou na aula passada que perfeição Deus, a Bíblia nos chama à perfeição, com a ajuda do Espírito Santo a chegarmos. Né? Mas é impossível praticamente, né? Só com o agir de Deus, mesmo se Deus quer que alguém de nós seja perfeito aos seus olhos. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de algo que há uma preocupação de nós adotarmos e praticarmos isso com, tipo assim, o amanhã, espiritualmente falando, nessas orientações, melhor que hoje. Né, Dimitri? O amanhã melhor que hoje. Isso nós estamos falando. É um crescimento visando aquilo que a vontade de Deus maior, que seria a perfeição desse corpo. Né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, vamos falar um pouquinho do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como que era o comportamento? Como que Deus trabalhava essa questão da ação do Espírito Santo nos profetas, nos reis, nas pessoas, né, do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se apossava de uma pessoa a fim de capacitá-lo para uma tarefa específica. Então, o Espírito de Deus encontrava alguém, ele tinha um propósito, chamava esse alguém, capacitava esse alguém, e esse alguém realizava aquilo que o Espírito Santo capacitava para uma tarefa determinada por Deus que estava no coração de Deus. Era assim que funcionava. Então, o Antigo Testamento é o jardim da infância para compreendermos a obra do Espírito Santo em nós hoje. Então, Moisés, por exemplo, recebeu grande responsabilidade como administrador e Deus o equipou com o seu Espírito Santo para que ele pudesse administrar. Lá em Êxodo, no capítulo 3, né, versos 11 e 12, quando Deus o chama na sarça ardente para libertar o povo que estava escravo há aproximadamente 430 anos dos egípcios, né? Ele aparece Deus na sarça ardente e convoca Moisés para essa tarefa, que Deus tinha ouvido o povo, as orações do povo, tinha chegado aos ouvidos de Deus e que Deus tinha esse propósito de libertar o povo e chamou Moisés. Então, no verso 11, Moisés
diz assim para Deus, mas quem sou eu? No 11. No 12, Deus responde. Moisés, eu estarei com você. Moisés, eu estarei com você. Então percebam que os propósitos de Deus a serem realizados nesse corpo, pastor Claudinei, é com a ação daquele que tudo pode. Do Espírito. E esse Espírito nos capacita a tudo aquilo que Deus requer de nós. Não é uma coisa do eu vou fazer, eu vou. Não é o eu. Como a gente eu gosto de comentar, do eu. Que eu quero ter o meu eu cada vez mais para baixo. Quero vigiar, para ser cada vez mais para baixo. Eu gosto de falar do eu, mas no sentido de jogar ele para baixo. É Deus aqui espiritualmente que capacita, que fortalece nós. Deus concedeu a cada juiz, por exemplo, né, nos juízes, tantos Deus criou o juiz, né, a figura do juiz, ao pedido do povo. Mas Samuel começa a história do juiz. E Deus também capacitava esse juiz, né, por uma responsabilidade que eles tinham específica dada a eles. Então o Espírito Santo veio sobre cada um deles também, equipava esses juízes para que pudesse desempenhar essa responsabilidade que Deus estava dando. Davi, por exemplo, foi chamado para ser rei do seu povo, quando era um pastor de ovelhas ainda. Mais novo, lá, pastoreando ovelhas. E quem que chamou Davi e capacitou ele? Né? Como poderia ser rei? Você nunca tinha sido antes? Ele era um pastor de ovelhas. Então, o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre ele e o equipou para que pudesse reinar. Assim também foi com Ezequiel. Estamos citando alguns exemplos, irmãos, mais sério. Tem vários. Né? Ezequiel foi chamado para ser um profeta. Está lá em Ezequiel capítulo 2 e 3. Como que ele foi chamado? Como poderia ser um profeta? Né? Ezequiel. As escrituras dizem que o Espírito de Deus veio sobre ele e o conduziu a fazer tudo o que Deus solicitava dele. Até que ele comeu lá numa visão, o rolo, né? E quando ele comeu aquele rolo, descia com mel. Falou, agora você vai ao povo de Israel. Ezequiel, vai lá e fale. Seja o profeta, eu estarei contigo. Agora você vai. Então, quer dizer, quem estava capacitando a Ezequiel, né? É o Espírito Santo. Capacitava o profeta. Então, o padrão que encontramos no Antigo Testamento era mais ou menos assim. Ó. Primeiro, Deus dava uma responsabilidade a uma pessoa, ele encontrava como uma pessoa, tinha que realizar um propósito. E segundo, o Espírito Santo era dado a essa pessoa a fim de equipá-la para a tarefa. Então, o próprio Espírito Santo capacitava o profeta, o rei, entre outros que ele usava, a realizar a sua vontade, o seu querer. E terceiro, e qual era a evidência que tudo isso acontecia? Quer dizer, com a ação do sobrenatural na vida desses profetas, desses reis, dessas pessoas escolhidas por Deus para uma determinada tarefa, qual que era a evidência que realmente o Espírito de Deus estava agindo lá? Amados, olha a história de Moisés. O que Deus fala? Quantas realizações de agir sobrenatural de Deus agindo através da pessoa de Moisés, que a gente viu na Bíblia. Quantos? De Davi. Já estamos citando aqui. Então, em 3, o que acontecia? Então, Deus chamava capacitava com o Espírito Santo, e qual era a evidência? A evidência era que a prova da presença do Espírito Santo era que a pessoa se tornava capaz de realizar eficientemente. Veja bem, o que é uma coisa eficiente? É uma coisa com resultado.
a tarefa. Quando o Espírito Santo age, há a manifestação do sobrenatural e a tarefa é realizada com primor. Né, meu irmão? Com primor. Por meio de uma capacitação sobrenatural dada por ele. Então, no Antigo Testamento, era mais ou menos assim. Não eram todos que eram usados pelo Espírito Santo, é aquele que Deus escolhia para realizar os seus propósitos. Já no Novo Testamento, né, a gente pode fazer um paralelo aqui agora, quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado de cima e embaixo. Isso dizendo que agora nós temos acesso a Deus por Jesus. E Jesus falou que ele é necessário que ele fosse para que o Espírito Santo, depois do Pentecostes, depois de 50 dias, viesse sobre o povo. Então entendemos que aquele que realmente reconhece Jesus como seu Salvador, arrepende dos seus pecados verdadeiramente, o Espírito Santo habita agora em todos nós. Então nós aqui, a habitação da terceira pessoa de Deus, que é um dom do Espírito Santo, é um dom, ele habita em cada um de nós. Para realizar o quê? Aquilo que o homem não consegue realizar por si mesmo, irmão. Como era no Antigo Testamento. Quando Deus escolhia um, realizava, agia, capacitava a pessoa a realizar a sua vontade. Então, estamos nós aqui com a graça de Jesus, recebemos o Espírito Santo, agora todos nós, para executarmos a vontade de Deus para nossas vidas. E onde está a vontade de Deus para nossas vidas? Na Bíblia Sagrada. E agora nós estamos falando exclusivamente do corpo de Cristo. Falamos de Romanos 12, na aula passada, e vamos falar aqui de Romanos de 1 Coríntios 12. Quando o apóstolo Paulo instrui como deve ser esse corpo. E como que esse corpo vai trabalhar conforme a vontade de Deus? Irmãos, conforme o agir do Espírito Santo em cada um de nós. Capacitando cada um de nós. Amém? Um exemplo aqui, interessante, continuando nessa questão do Antigo Testamento, eu dei uma pincelada no Novo já, mas continuando no Velho Testamento aqui, uns exemplos que elucidam como que Deus agia no Velho Testamento usando o Espírito Santo. Então, tem os artífices do tabernáculo, são um bom exemplo para a gente elucidar. Deus deu a Moisés detalhes bem específicos sobre como ele deveria construir o tabernáculo. Está em Êxodo. Os irmãos que querem ter maior compreensão dessa passagem, né, em Êxodo, capítulo de número 25 ao 31. Deus queria que o tabernáculo fosse construído exatamente como ele havia instruído a Moisés. Então, o que Deus disse nessa passagem aqui específica da construção desse tabernáculo conforme a vontade de Deus? Está escrito em Êxodo, capítulo de número 31, versos 2, 3 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, que é filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, e eis que eu tenho designado com ele a Aholiabe, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te hei ordenado. Veja bem, amados, quem capacitava esses artífices para trabalhar na obra da construção do tabernáculo? Quem capacitou? Quem deu sabedoria e entendimento? O Espírito de Deus. Então, nós aqui, que no temor de Deus vem o entendimento, pelo temor de Deus, é Deus que age em nós para nós termos entendimento e discernimento da palavra e das coisas de Deus. Percebe que é algo que Deus nos deu
E nós não temos que vangloriarmos porque nós mesmos porque a gente recebeu e começar. Amados, é um presente de Deus. É a glória dele. Eu me lembro muito bem, pastor Leonardo, como eu era sem nenhum conhecimento espiritual. Primeira coisa que me acontecia, pastor Leonardo, eu me achava o bonzinho. Eu me achava o bonzinho, eu olhava para as outras pessoas, achava elas horríveis, assim, nossa, olha, eu me achava, primeira coisa, eu me achava o bonzinho, achava o bom, achava uma pessoa boa. Paralelo de depois de conhecer a Cristo, da ação do poder e a glória dele, o que eu vejo hoje? Eu não sou nada. Nada. Um pozinho que vai voltar para a terra, que tem um espírito dado por Deus, que tudo que Deus dá é impresso, como eu já falei na aula passada, que nós vamos ter que devolver um dia, ou quando Jesus voltar, ou quando a gente partir desse mundo segundo a vontade de Deus. Tudo vamos devolver. Tudo. Não sou nada bonzinho, nada, sou ruim. Primeira coisa. E segunda coisa, né? Como que não tinha conhecimento da idolatria, né? A questão de beijar um santo, né? Ia lá, beijava. E hoje você lê a palavra, eu vejo isso daí evidente lá em Isaías, deixando muito bem claro, né? Capítulo 45, 46 de Isaías, deixando muito bem claro essa questão. Colocar um Deus no andor, né? Caminhar em procissão, né? Tá claro. E eu não tinha conhecimento nenhum. Fora as outras mil coisas. E agora? Quem que faz isso? E quem que eu tenho que dar glória? Ah, é o Espírito Santo. Então a glória é dele. E eu? Ah, se não fosse eu, era daquele jeitão lá. Me achando que era bonzinho, achando que. Sim. Então, é isso, amados. Eu fiz um paralelo falando do velho mais uma vez, com o novo, a realidade nossa aqui. Para a gente dar crédito para quem deve dar crédito. Então, como Moisés ficou sabendo que Deus tinha dado o Espírito a esses homens, né? Falando agora dos artífices ainda. Ele deve ter observado esses homens trabalhando, né? E se eles tivessem sido capacitados para desempenhar a tarefa que Deus lhe havia dado, Moisés saberia que o Espírito estava sobre ele. Então, como que Deus via, né? Como que, nesse caso, Moisés tinha certeza que para aquela obra esses artífices tinham sido abençoados e capacitados por Deus, porque eles realizavam coisas com sabedoria, conforme a vontade de Deus. Porque Deus tinha dado a sabedoria e capacitado esses artífices para. Às vezes eu fico me questionando também, né? Toda a sabedoria, né? Mesmo prática nossa da vida secular, também Deus capacita e dá. A Isaac Newton, né? Toda aquela sabedoria da ciência, né? Ele estabeleceu as leis da ciência. Ao Einstein, né? Essa teoria da relatividade, é tudo uma coisa que Deus permitiu para que hoje a gente entendesse um pouco melhor o mundo, né? Galileu, questão da Terra é redonda, etc, etc. Deus permitiu ao tempo, naquela época não, permitiu um conhecimento maior, mas ele capacitou essas pessoas. Ele deu a sabedoria e a inteligência. E é interessante que às vezes a gente tenta dar crédito ao Isaac Newton, ao Galileu. Assim como a gente tem que vigiar também nós, para a gente não dar crédito a nós mesmos, naquilo que a gente ganhou gratuitamente pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Vemos em todo o Antigo Testamento que o Espírito de Deus estava sempre presente para equipar uma pessoa para cumprir uma responsabilidade dada por Deus. Deus não dava alguma coisa à pessoa, Deus não dava alguma coisa à pessoa. Não. Ele dava a si mesmo. Ele dava a si mesmo. Ele próprio era o dom que agia nas pessoas e age em nós hoje.
O Espírito manifestava sua presença, equipando cada indivíduo para funcionar aonde Deus o havia colocado. Então, capacidade, equipamento que é necessário, todo o conhecimento necessário, Deus dá. Uma determinada tarefa e obra que Deus desperta em nós, nos seus propósitos. É Ele que capacita, é Ele que faz, é Ele que realiza em nós. Vamos falar um pouquinho dos dons espirituais agora, né? Quando os membros de uma igreja começam a considerar os dons espirituais, eles às vezes enfrentam alguma dificuldade por pensarem que Deus lhes dá alguma coisa. Deus lhes dá alguma coisa, né? Algo como um ingrediente chamado administração, por exemplo. Ele não lhes dá uma coisa, amados, mas dá-se a si mesmo. Ele se dá a si mesmo. Não é alguma coisa para nós, não. Ele dá a si mesmo. O próprio Espírito que habita em nós. Assim, a administração dele começa a se tornar a sua administração. Isso deve acontecer. Se o Espírito Santo habita em nós, começa a agir na pessoa. Então, você começa a tomar decisões baseado na vontade de Deus. Então, quem está fazendo a administração é o Espírito, não é você. É o Espírito. O que você observa quando vê um dom espiritual em exercício é a manifestação do Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo equipando e capacitando um indivíduo com as suas habilidades e capacitações para realizar, com o objetivo de quê? Para realizar o trabalho de Deus aqui na Terra. A vontade que Ele vai realizar, os propósitos e os seus quereres sobre as nossas vidas. O autor aqui, ele elucida essa questão do Espírito Santo agindo, porque é meio sutil, né? Principalmente quando a gente faz, não desmerecendo ninguém, né? Mas nenhuma igreja. Principalmente quando, amados, quando as pessoas entendem diferente. Que Deus te dá e logo você se vangloria por ter um dom espiritual. Isso eu já ouvi algumas coisas, amados, já ouvi. Eu já participei de outras igrejas, não vou falar o nome e tal. Mas eu lembro, em São Carlos, quando um menino, ele falava em línguas. Irmão Edmilson, falava em línguas. E aí, uma certa confissão dele, ele falou que, pastor, que na verdade ele imitava, ele nunca falava. Então, nós estamos falando de alguém, ainda estamos falando de um caso ainda pior, né? Que a pessoa nem tem o dom e acha e simulava que tinha. Agora, o que está falando para nós aqui, essa elucidação da diferença, é para quem tem mesmo. E se acha que tem. Não é assim. A gente não pode esquecer que o Espírito de Deus que nós falamos age em nós e ele entrega a si mesmo para a gente dar saída conforme o quê? O agir de Deus em nós. O Espírito agindo em nós. Então vamos colocar duas proposições aqui. Olha como é que é sutil o negócio. Primeira proposição aqui do autor. O dom espiritual é a manifestação, falando sobre o dom. O dom espiritual, nós estamos falando sobre o dom espiritual. O dom espiritual é a manifestação do Espírito Santo atuando em e por meio de uma pessoa, visando ao bem comum do corpo de Cristo. Primeira proposição. A segunda proposição. O dom espiritual é uma habilidade especial que Deus dá a uma pessoa, de modo que esta possa realizar a tarefa que ele entregou à igreja. Se a gente olhar as duas preposições, dá a impressão que as duas estão perfeitamente corretas assim. Mas a segunda proposição, Edmilson, ela dá mais ênfase a quem recebe e se vangloria um pouco, né, daquilo que ela recebe.
A primeira não. A primeira, o Espírito Santo, ela entrega, ela age no meio da pessoa visando o bem comum do corpo de Cristo. Então Jesus disse, olha como é que era o negócio. João, capítulo 14, 10. Jesus disse, o Pai que permanece em mim, o Pai que permanece em mim, o Pai, vírgula, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. O próprio Jesus, ele tinha plena consciência que o Pai que permanece nele fazia as obras que ele fazia. Até nas obras milagrosas de Jesus, era o Pai que estava manifestando a si mesmo. O Pai estava em Jesus e trabalhava por meio dele para realizar os seus propósitos. A primeira definição dada acima dá ênfase. Então, a primeira qual que é? O dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo atuando em e por meio de uma pessoa visando ao bem comum do corpo de Cristo. Então, essa primeira ênfase, essa primeira definição, dá ênfase a Deus e ao que Ele faz por nosso intermédio. Então, a ênfase é em Deus. A segunda definição dá mais ênfase ao que eu recebo, para poder fazer alguma coisa para Deus ou para a sua igreja. O problema da segunda definição é aquela questão: eu recebo. Eu recebo o dom. E a vanglória dentro de nós. Ué, se Deus age em nós, pastor Claudinei, é tudo, é a ação do Espírito de Santo de Deus dentro de nós, então é a ação dele. E a glória tem que ser do Espírito, não minha. A glória tem que ser do Espírito e não minha. E é fácil, né? E é fácil a gente dar crédito a nós mesmos. É uma luta, viu? O apóstolo Paulo fala da luta entre a carne e o espírito. Você pensa que isso que o irmão Paulo está falando aqui para os irmãos aqui é uma coisa fácil de falar. Mas na realidade da vida, irmão Leonardo, pastor Leonardo, sente aquela carne querendo falar, opa, olha, o irmão chega para o irmão e fala, que boa aula, hein? Mas você acha que não vem dentro de mim aquela coisa assim da carne que combate contra o espírito que está dentro de mim? Há uma briga. Nós temos a herança de Adão, o pecado habita em nós. Né? Cristo que nos liberta disso. Mas a herança adoniana da carne, do agir, da tendência para as coisas do mal, está lá combatendo contra nós. Né? Então, se alguém fala alguma coisa para mim, a tendência, eu tenho que usar o Espírito, lembrar da palavra. Sucumbe isso. Mortiza isso. Em nome de Jesus. É muito tênue, é muito próximo. O inimigo quer sempre ser exaltado. Né? E nós não podemos ser exaltados. Quem tem que nos exaltar é o Senhor. O que nós temos que fazer é nos humilharmos perante Deus em todos esses momentos e circunstâncias. Cada vez mais. Mergulhar para baixo. Humilhar. Humilhação. Principalmente espiritual. Humilha-se. Deus vai te exaltar. Ele. Nós não. É isso. Lembre-se de que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Fica claro. Jesus disse claro. Sem ele, nós não vamos poder fazer nada. Nada. Mas aquele que está enxertado na videira poderá, que é ele. O jambuzeiro bravo. Nós éramos gentios, né? Como o apóstolo Paulo fala, jambuzeiro bravo, é uma planta totalmente difícil de lidar com ela, viu, mamãe? Uma planta terrível. Nós éramos isso. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, espiritualmente falando. Oh, glória a Deus, se cumpriu todo o Velho Testamento dizia Deus sobre nós, né? Eu vou resgatar um povo gentil. E agora nós estamos aqui louvando a Deus. Para a glória dele.
Jambuzeiro bravo enxertado na videira verdadeira. Agora sim, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas sem ele, Jesus falou, nada podeis fazer. Sem mim, ó, esqueça. Principalmente das coisas espirituais. Não dá para fazer nada. Então, amados, agora nós chegamos finalmente, nesses 18 minutos, pretendemos aqui finalizar com a questão da, como o apóstolo Paulo, ele entende, irmão Alexandre, esse corpo de Cristo. Como que ele coloca as informações sobre o corpo de Cristo. Então nós vamos ler aqui 1 Coríntios 12. Nós vamos lendo aqui do 12 e comentar alguma coisa aqui até o 30. Então nós vamos começar aqui com o 12, né? Deixa eu só me orientar aqui no meu texto. A partir do verso de número 11. Então, 1 Coríntios 12, verso de número 11. Diz assim: mais um só e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, realiza todas essas coisas. Quais coisas? Que o apóstolo Paulo tinha falado antes. Que Deus dá a cada um, né? Mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a fé, segundo o mesmo Espírito, dons de curar, segundo o mesmo Espírito, operações de milagres, de profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, capacidade de interpretar as línguas. Ele está falando dos dons. Verso 11, 12. O verso 11 diz assim: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Amados, o que está dizendo aqui? Sabe essas coisas todas aqui? De dons de curar, fé, falar língua, interpretar línguas, dons de curar, os dons. Daí que é importante focar. Olha, mais um só, e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, realiza todas essas coisas. Quem que realiza? Quem que te dá a fé? E quem que realiza a fé em você? Quem que te dá o dom da sabedoria? Quem que te dá o dom do discernimento? Quem que te dá o quanto for necessário para o momento da obra, tal. Quem realiza todas essas coisas? É o próprio Espírito Santo que entrega a si mesmo. E a gente recebe ele dentro de nós. E aí ele age. Percebe? Como que é meio que difícil, às vezes a gente acha que é nós, né, irmãos? É nós que somos sábios, que conhecemos, que estudamos, que. Não. Filho de Deus. Glória a Ele. Vai se humilhando, porque Ele vai te dar mais. Ele vai te exaltando mais. Continuando aqui, né? Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Quem que distribui? O Espírito Santo. A cada um conforme ele lhe apraz, aquilo que ele quer. Ele distribui. Olha lá no Monte de Milson, eu vou dar esse dom para o Dom de Milson, ele vai procurar fazer cada um de nós. Então, nessa de 11, 1 Coríntios 12, 11, o Espírito Santo então decide a quem dar a tarefa e capacita os líderes e os membros da igreja a realizarem a obra de Deus. O Espírito Santo decide a quem dar a tarefa e capacita os líderes e os membros da igreja a realizarem a sua obra, a obra dele, em nós. Dando continuidade, vamos passar agora do 12 ao 14 e vamos comentar aqui. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aqui o apóstolo Paulo está comentando, comparando o corpo espiritual com o corpo material. Quantos membros? Quem estudou fisiologia, né? Como é que é? Anatomia. Nossa, eu acho que tem não sei quantos membros. E amados, e tem uma importância tão grande esses membros, né? E assim também o corpo espiritual tem vários membros, mas é um só corpo. Cristo sendo o cabeça. E é importante isso, depois a gente vai comentar mais. Deixa eu chegar lá no outro. Então, nessa passagem aqui, Paulo elucida o seguinte: o corpo é uma unidade constituída de muitas partes. Então, esse corpo espiritual que nós estamos falando aqui na lição, ele é composto de muitas partes, muitos membros. Não é um só. Então, cuidado aquele que acha que é um só, né? Eu faço. Dentro... Tudo é o... Opa, não é bem por aí. E a gente vai mais para... O apóstolo Paulo vai apertar mais ainda. Mais ainda. E a gente vai comentar a hora que chegar lá. Sequência, do 15 ao 17. Se disser o pé, aí dá a importância de cada um, né? Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de eu ser. E o 17. Se todo o corpo fosse o olho, aonde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde o olfato? Aqui elucida-se o seguinte, que os membros são dados por Deus, distribuídos pelo Espírito Santo, capacitados nesse corpo, juntados nesse corpo, espiritualmente falando, e que não cabe, que nem eu aqui, por exemplo, dando um exemplo, estou aqui nessa função, né, eu não posso... Por que eu não estou louvando a Deus? Porque eu queria louvar a Deus. Tá, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Sabe? Calma, Deus estabeleceu, amados. Fique em contato com Ele aí, em oração. De repente, Deus te estabelece e te promove para algo que você deseja. Mas será que é o desejo dele? É Ele que estabelece o desejo das pessoas, as funções do corpo. Depois veja como é que a gente fala, pastor Leonardo, de novo do eu. A gente começa a falar do eu de novo, Edmilson. Aí eu queria então, sei lá, eu queria fazer isso. Deus já estabeleceu, está estabelecido. E nós podemos, se for da vontade de Deus, ele te restabelecer em outras coisas, porque pode ter mais de um dom, né? Espiritualmente falando, o apóstolo Paulo praticamente tinha todos os dons. Né? Mas Deus, por que ele deu tudo isso a ele? Porque ele é o apóstolo dos gentios, ele tinha que levar o evangelho que chegou até nós. E foi difícil as 3 viagens dele, o negócio não foi fácil, ele precisava da capacitação e Deus dá conforme aquilo que é o propósito dele, a vida da pessoa, né, amados? Vamos lá, então, aqui resumindo isso daqui. Então, os membros não decidem. Repetindo, os membros não decidem qual é a tarefa, qual é a sua tarefa no corpo. Os membros não decidem qual é a sua tarefa no corpo. 1 Coríntios, vamos para o 18 agora. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quer. Então, Deus coloca os líderes espirituais e os membros da igreja no lugar em que Ele quer que essas pessoas estejam. Geralmente aqui pode ser usada a figura do pastor como líder da igreja local, né?
Mas não necessariamente, mas o Espírito Santo pode agir de diferentes maneiras e se vê quando é do Espírito, né? Que a coisa vai caminhando para isso mesmo. Todo mundo é uma coisa que geralmente é apoiada por maioria. Né? Vamos lá. 17 ao 20. Não, 17 ao 20. Isso. É 19 ao 20, né? Se todos forem um só membro, aonde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O apóstolo está dizendo assim, praticamente, né? O corpo não pode faltar membros, senão fica incompleto. O corpo não pode faltar membros, senão ele fica incompleto. Traduzindo em outras palavras. Um corpo espiritualmente sadio, o corpo de Cristo sadio, não pode faltar. Sabe, uma igreja que está faltando alguma coisa ali, ó, não tem. Não tem. Não está completo. Então a igreja, o apóstolo Paulo nos estimula a, a sermos completos. Os membros estar bem ajustados nesse corpo. Aí vamos aqui, do 21 ao 24. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqui cabe uma coisa interessante a discutirmos, né? Os membros que parecem ser mais fracos são necessários. Há importância. Qual a importância? Igual. Qual a importância que a gente dá entre nós aqui? Entre nós. Qual a importância que um dá aos outros aqui? Às vezes a gente dá importância, mas isso é uma coisa da carne. Você está priorizando alguém. O apóstolo Paulo tinha esse problema. Alguém diz que é de Cefas, de Paulo, outro é de Cristo. O que é isso? Alguém se acha, né? E eu vou até mais longe, né? Por que há tantas denominações nesse mundo, né? Um se achando no conhecimento X, no conhecimento Y, se exaltando naquilo. E tem gente que acha que tudo o resto não serve para nada, mas é só os caras. É o último biscoito do pacote, meu Deus. Espiritualmente falando. Na Igreja Universal. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo está falando nesse corpo. Sabe? As pessoas menos. As mais. Vamos até ler de novo aqui para usar a palavra dele aqui. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Olha! Aqueles que a gente está lá desprezando na nossa exaltação do eu interna, aquele lá não faz nada, aquele irmãozinho não faz nada. Olha! Tem que dar mais honra ainda. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Vamos à prática. Valorizar aos que a gente acha que tem menor honra, devem ser os mais exaltados, entre aspas, espiritualmente falando. Aonde que às vezes a gente está? Falando com uma igreja agora aqui local e também espalhando para a universal. O que a gente já vê, né? O que a gente vê? Os irmãos respondem. E a gente tem que vigiar. Então,
Nessa passagem de 21 e 24, os membros do corpo precisam dos outros. Há uma necessidade de nós precisarmos uns dos outros. E como é o nosso comportamento, né? Que nem eu fiz aquela pergunta quando a gente falou desse texto na introdução. 25 ao 26. Na verdade, o 25A agora. Só o 25A. Para que não haja divisão no corpo. Então, o corpo deve estar sempre unido e não dividido. O corpo de Cristo deve estar sempre unido e não dividido. A igreja primitiva tinha esse problema. Eu sou de Cefa, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de... não pode estar dividido. Nós somos muito importantes. Todos nós. E os menos que parecem, né? Porque parecem ser os menos favorecidos, que é muito importante. Tem que dar honra. E agora eu vou falar do 25B e o 26. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é uma questão que a gente tem que também tomar muito cuidado, né? Os membros do corpo devem dedicar-se uns aos outros indistintamente. Uma dedicação. Isso cabe da dedicação de uns com os outros no seguinte sentido, dos dois lados. Eu penso assim, amados. Se você está passando por uma dificuldade e tem um corpo de Cristo, os irmãos que estão reunidos aqui, que pode te ajudar, você deve falar. O primeiro sentido é tem os dois lados. E tem aquele que vê a necessidade do outro e não vai. Não é errado também. Você está vendo a necessidade do irmão e você não coopera, não ajuda. E aquele que às vezes quer carregar um fardo sozinho. Deixa comigo, não adianta, viu? Mas quando eu falo, ninguém atende também. Ninguém atende. Não, irmãos. Como igreja aqui, como corpo estabelecido aqui, nós temos que lutar. Nós temos que quebrar essas barreiras. Nós temos que vencer essas barreiras. Nós temos que ter um corpo sadio. Se alguém adoece, eu sinto. Se alguém se alegra, eu sinto. E podemos fazer outra questão, Markelly, né? O que nós estamos fazendo nesse aspecto, né, irmão? Eu me sinto o primeiro devedor aqui, vai. Né? O que nós estamos fazendo, irmão? Nós estamos tendo esse sentimento, né? Sentimento mesmo que quando o irmão está bem, você está com aquela alegria isso é só dado pelo Espírito que entrega a si mesmo, tá? Se vocês estão, se a gente está ouvindo isso e também está falando assim, pensando, eu não consigo, né? Como é que eu vou? Se o senhor, né? Se o irmão está passando por uma necessidade, aí a tendência nossa pela carne é dizer, haha. Como lá em Isaías às vezes está escrito, haha. A tendência nossa é passar de largo. Essa é a nossa tendência. A carne, né? Ela opera nesses lados aí. O espírito não. O espírito quer cooperar. Então, os membros do corpo devem dedicar-se uns aos outros indistintamente. E, finalmente, amados, não vou tomar, vou perder só 5 minutos aqui. 1 Coríntios 12, 28 ao 30. Então, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
29. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou todos ou operadores de milagres? 30. Tem todos dons de curar, falar todos em outras línguas, interpretam nas todas? Então aqui está falando o apóstolo Paulo que Deus entrega os dons conforme a sua vontade e que não adianta todo mundo querer ser, né, pregador, todo mundo querer ser evangelista, todo mundo querer ser, fazer parte né, ter só um dom. Não, porque aí vai ficar manca a igreja, ela vai ficar frágil espiritualmente. Então é necessário que tenha todos os dons para ficar um corpo sadio. Então os líderes espirituais, membros do corpo, têm diferentes responsabilidades dadas por Deus para o bem do corpo inteiro. Resumindo, amados, nós falamos hoje, tem bastante resumo. Vai lá. O Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo está sempre presente para me equipar a fim de que eu desempenhe uma tarefa que me venha a ser entregue por Deus. O dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo atuando na vida da pessoa e por meio dela visando ao bem comum do corpo de Cristo. O Espírito é quem decide a quem dar tarefas. O Espírito. E também quem capacita os líderes espirituais e os membros da igreja para realizarem a obra. Deus coloca líderes espirituais e membros no corpo aonde deseja que eles estejam. O corpo não está completo até que Deus tenha lhe dado todos os líderes espirituais e os membros que queira dar. Os membros do corpo devem ter igual dedicação uns para com os outros. Eu até anotei essa palavrinha aqui, igual. Amados, eu falo, nós somos bastante devedores, nós estamos bastante aquém. Eu me sinto, né, irmãos? Olha só. Os membros do corpo devem ter igual dedicação uns para com os outros. Como se, é por isso que aquela frase que Jesus fala, que de uns dizem que é a frase de ouro, né? Está em Lucas, eu não lembro mesmo se é 12, 9, não lembro. Ao certo. Aquilo que as pessoas, o que vocês querem que as pessoas vos façam, façais vós a elas também. Igual. Aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para a Manquele, Leonardo, Wilson. E é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Quanto que isso está sendo verdadeiro na minha vida? Você viu como é que o apóstolo Paulo tem razão, irmão Leonardo? Que nós vamos partir dessa vida devedores no amor? Concorda ou não? E por outro lado, ser perfeito só se Jesus permitir a um ser humano. E isso daí vem até aquele sentimento que teve Cristo Jesus quando estava entre o povo aqui. Nossa, quanta, né? Quanta doação. Que o Pai habitava nele. Ó, os líderes espirituais e os membros do corpo têm tarefas diferentes, dadas por Deus para o bem de todo o corpo. Finalizamos. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão a elucidar, alguma... É interessante também essa questão de compartilhar alguma experiência que tem a ver com o texto, que possa edificar aqui mais um pouco a nossa aula de hoje. Temos? Então, amados, olha, vocês podem estar pensando assim, de novo vou falar. Irmão Paulo, é mais fácil falar do que fazer. Estou alinhado, irmão Marcos, estou alinhado com os pensamentos, o mesmo pensamento que eu tenho. Mais fácil é falar. Fazer é difícil. E aquele provérbio que eu gosto de falar, né? Entre o fazer e o falar e o fazer, tem um meio mar. Tem um provérbio até italiano nesse aí, eu não consigo nem traduzir ele direito. Diz assim, tra il dire il fare c'è demais il mare. Quer dizer, entre o dizer e o fazer, tem no meio o mar. Mas,
que, vamos pensar assim, que amanhã nós devemos procurar sermos melhores do que hoje. Hoje nós recebemos um enxerto da palavra de Deus para a gente repensar. É uma oportunidade para colocarmos em nossa mente, reposicionarmos as nossas vidas perante aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Bem? E lembrando que não dá para fazer isso pelo eu. Nada disso que está escrito aqui se faz pelo eu. O homem caído, não dá. É pelo Espírito. É pelo Espírito, é por Cristo. É pelo Espírito Santo habitando em nós que se faz presente em nós. Só por Ele que nós podemos ter essas saídas aqui. Então eu quero dizer, aquela coisa, eu não consigo, eu não posso. Claro, é verdade, eu não consigo, eu não posso. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que eu estou enxertado na videira, nele eu posso. Tem muita coisa aquém, mas com ele eu posso ser melhor ainda. E esse é o objetivo da igreja. O chegar à perfeição. Como igreja. Isso é... Os japoneses já descobriram isso, né? Para eles lá, as metas, pastor Geriel, é o seguinte: 0 defeito, 0 quebra de máquina, 0 estoque. É a meta dos caras. Existe isso na realidade? Não existe. A máquina quebra. 0 defeito dá problema de qualidade, dá problema de estoque, vai ter que ter estoque, não tem jeito. Mas eles colocam como meta 0. Então o que acontece com o povo? Os trabalhadores das empresas japonesas estão sempre procurando aquilo que é impossível. Mas eles estão melhorando. Eles estão sempre melhorando. Da Segunda Guerra para hoje, né? Olha o que virou o Japão. Paizinho daquele tamanho lá, ó. Não tem nem terra para colocar, para plantar. Vai no meio das águas lá e produz esse bobear muito bem, porque que eles têm. Por causa dessas coisas. Amém? Alguém quer fazer alguma oração final? Eu estou sempre fazendo, iniciando e finalizando. Se tiver alguém, quer interceder por alguém, alguma... vamos pedir de oração, né? Alguém tem algum pedido de oração? Alguém específico? Não? Vamos fazer geral então? Vamos finalizar, vou fazer a oração aqui, então vocês orem comigo então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Criador dos céus e da terra, e rendemos graças por esse momento, por essa manhã, por estarmos aqui compartilhando aquilo que é Teu, Senhor. Da Tua obra, da Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que tudo isso que nós falamos aqui, e que nós, para os ouvintes, para nós aqui, nós sabemos que, meu Pai, é impossível ao homem fazer isso. Mas Tua palavra diz que tudo tudo podemos naquele que nos fortalece. Senhor, age em nós, renova nossas vidas, nossa maneira de pensar. Capacita-nos, ó Pai, a entendermos e praticarmos as ações como membros desse corpo de Cristo, valorizando o que devemos valorizar conforme a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que só o Senhor pode nos ajudar. Ajuda, Senhor, a mim, a todos os irmãos aqui presentes aqui na igreja, a todos que estão ouvindo a live em suas casas, meu Pai, os amados irmãos e ouvintes. Deus, nos capacite, nos ajude, Espírito Santo, nos renove, para que nós possamos ser um corpo de Cristo cada vez mais edificado por Ti, e que a glória venha a ser a Ti, sempre, Senhor. Que nós venhamos estar aqui sempre humilhados na Tua presença, clamando pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tenha compaixão de nós, ó Pai. Precisamos de Ti. E eu oro, Pai, agora, em específico, para os pedidos do relógio de oração, para todos aqueles que estão, dos pedidos de pessoas que estão internadas, que o Senhor possa ser a cura, a libertação, conforme a Tua vontade dessas vidas. Ó Pai, daqueles que estão enlutados, que falamos agora do irmão Marildo, do João, da Natália, do Giovanni, Senhor, aqui da nossa igreja, e de todos os que não são da nossa igreja, Senhor, também, que têm problemas de perca de pessoas queridas, entes queridos das suas famílias. Que o Senhor Santo Espírito, ó Pai, diz na sua palavra, Pai, que o Santo Espírito do Senhor pode trazer ainda maior ventura
aos enlutados, Senhor. E nós sabemos que isso só o Senhor pode agir e transformar e consolar essas vidas que perderam seus entes queridos. Amado Deus, também oramos aqui, me recordo agora da irmã Cida, mãe da irmã Kelly, que aqui está presente. Senhor, que o Senhor venha repreender aquela infecção lá da urina, em nome de Jesus Cristo. Venha trazer, Senhor, a cura completa, se for da tua vontade e da tua serva, Senhor. Eu creio, Senhor, enquanto que há vida, o Senhor é dono da vida. E eu creio, Senhor, enquanto que há vida, há possibilidade e há esperança, porque o Senhor é o dono da vida. Então, meu Pai, agir com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Capacita aqueles que foram internados e estão agora nas suas casas recuperando, Senhor, da ação maléfica do vírus dentro dos órgãos dessas vidas. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, agir com o teu poder, com o teu bálsamo, curar por completo, Senhor, essas vidas, se assim for da tua vontade. Ó amado Deus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Que o Senhor continue abençoando esse domingo, as nossas vidas. Essa semana dai-nos uma semana abençoada e capacita-nos, ó Pai, para o culto da noite, abençoando quem for pregar, o pastor. Meu Pai, em nome de Jesus, e a todos que aqui estão presentes, que virão para a igreja e que não virão, e os que não virão. Os que virão, meu Pai, o Senhor venha proteger, livrá-los, livra-nos de todos os males, Senhor, dessa pandemia. E é essa oração que eu te faço, no nome santo do teu Filho amado Jesus, que viva e reina para todos sempre, todos devemos dizer amém, amém e glória a Deus. Amados, um bom domingo, uma boa semana, até a noite, se assim Deus permitir, até a semana que vem, se Deus permitir. Amém? Estaremos aqui para compartilhar mais um pouco do Corpo de Cristo, parte 3. Amém? Deus seja louvado, bom domingo, Deus abençoe a todos.